Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Como começar a implementar um programa de governança de dados? Uma empresa poderá iniciar a sua abordagem pela aplicação do modelo mais estruturado de entrevistas e reuniões e depois sugerir uma dinâmica para certos assuntos que mereçam uma discussão mais profunda. Também poderá fazer o caminho inverso, iniciando como uma abordagem dinâmica motivadora que poderá ser detalhada adiante por um conjunto de entrevistas e pesquisas mais estruturadas. Essa tem sido a mais usada em nossas abordagens. É importante pensar, logo de início, nos problemas de negócios que podem estar relacionados com problemas de dados. Então comece escolhendo o tema e o problema em questão. De início, você deverá escolher com cuidado o tema para suas dinâmicas de dados. Pense sempre primeiro no porquê. Analise o porquê da governança de dados na sua empresa. Pense nos problemas de negócios associados aos problemas de dados. Problemas de dados podem ter amplitude variadas, gravitando sempre sobre pontos específicos. O mais recomendável aqui é ter uma visão gerencial de quais problemas de dados são os mais críticos, percebidos e sentidos, mesmo com uma lupa que ainda não esteja tão calibrada. Por exemplo, por que os projetos de BI não trazem os resultados esperados? Ou, por que os dados regulatórios têm apresentado problemas junto à agência reguladora que fiscaliza os nossos negócios? Poderão ser dores mais genéricas, como o porquê de existirem várias definições do mesmo dado, ou específicos, como nos preparamos para a aderência da empresa à LGPD, que afetam ou afetarão as nossas empresas. Para ilustrar, com experiências reais, mostro a seguir uma lista de problemas de dados observada nessas diversas dinâmicas das quais participei como consultor. Basta olhar cuidadosamente que você verá que as empresas apresentam um conjunto padrão de problemas de dados, às vezes mascarados por nomes diferentes, mas iguais em sua essência. Ao longo desses vários anos de aplicação do MGD, Melhoria de Gestão da Governança de Dados, temos observado os problemas comuns nas diversas empresas, os quais seguem sintetizados. Problema número 1. Não há uma plena visão das necessidades ou importância dos dados da organização, faltando uma estratégia definida sobre esse importante recurso. Problema número 2. A empresa não possui um controle sobre os seus dados, o que dificulta acesso a relatórios ou aos bancos de dados existentes, pela variedade, dispersão e redundância existente. Isso normalmente se dá pelos chamados silos de dados. Há claramente redundância de dados manifestada pela presença duplicada do mesmo dado em fontes diferentes, normalmente em várias áreas de negócios diferentes, ou seja, uma replicação não gerenciada de dados por várias áreas de negócio sem nenhum controle formal. Problema número 3. Não há definição formal para o significado dos dados. Não há padrão definido para as descrições dos dados. Não há um glossário de dados onde se tenha definições formais do significado dos dados, seus sinônimos, acrônimos, fontes, áreas responsáveis, etc. Se o mesmo dado tem variados significados, grandes chances há de que problemas poderão ocorrer em suas aplicações. Não há padrões de definição de apresentação ou de visualização dos dados. Isso tudo produz ambiguidades e imprecisões com relação aos dados da empresa, muitos altamente críticos ao negócio da organização.
Problema número 4. Os dados, quando muito, estão definidos em modelos de entidade e relacionamento, individualizados em sistemas, não constituindo uma visão conceitual confiável em termos de uma arquitetura sustentável de dados no nível da organização. Problema 5. Não há uma área formal de governança de dados e acaba-se resolvendo os problemas relativos aos dados quase sempre de forma reativa e via muitos pontos de contatos, não raro conflitantes. Problema 6. Há erros de cálculos de alguns indicadores métricas, resultantes de problemas de redundância e inconsistência de dados nas diversas fontes que deveriam ser únicas e controladas. Alguns desses indicadores podem ser elementos regulatórios exigidos por agências controladoras e a imprecisão em torno deles pode implicar notificações, glosas e multas severas. Problema 7. As diferentes áreas procuram resolver os seus problemas de dados sem uma visão que faça a orquestração desses esforços, com áreas por onde processos comuns perpassam. Problema 8. Empresas possuem uma variedade grande de tecnologias armazenando dados, que provavelmente estão com redundância não controlada, sistemas legados, planilha de Excel, Access ou mesmo bancos de dados SQL. São os silos de dados desenvolvidos em tempos diferentes por projetos e equipes diferentes. Cada solução tem suas camadas de dados e não há consistência e integração entre elas, havendo replicação de dados mestres, aqueles dados pilares da empresa, como clientes, fornecedores locais, produtos, pessoas, etc. Problema 9. Não há uma camada documentada para informações analíticas, nem soluções mais inteligentes de analytics, impedindo/dificultando a realização, por exemplo, de estudos mais elaborados de novas formas de tratamento/abordagens de clientes, devido aos problemas de silos de dados. Problema 10. Os dados não estão associados claramente às iniciativas de negócio. Problema 11. Os aspectos de segurança, privacidade e ética no uso dos dados não estão sendo contemplados com a devida importância exigida nos tempos de hoje, dentro dos conceitos de transformação e sociedade digital, e abrindo a guarda da empresa para regulações específicas como GDPR, LGPD, etc. Problema 12. Empresas possuem sistemas de BI com relatórios definidos, porém não garantem a veracidade dos dados através de indicadores e métricas produzidos, devido à baixa confiabilidade dos arquivos-fontes. Há nesse segmento uma pluralidade de relatórios cujo conteúdo, objetivos e responsáveis não estão plenamente identificados. Falta a figura do owner, do responsável pelos dados ou de seus gestores. Os conceitos de SSBI, Self-Service BI, que oferecem facilidades aos usuários finais para a elaboração de seus relatórios, sem grande intervenção ou participação da TI, são crescentes e exigem uma visão cuidadosa dessa camada, sem o que a empresa poderá perder controle sobre quem acessa o quê, como, quais relatórios são produzidos, com que grau de segurança, etc. Problema 13. Em conversas diretas com usuários, você percebe que há problemas como: alguns usuários possuem os dados de que precisam, porém de forma incompleta, faltando elementos/atributos necessários. Por vezes, os dados existem, porém estão com qualidade aquém do necessário, como erros de endereço, CEPs, CPF ausente, nomes incompletos, sexo e outros atributos não completados. São erros de completude, de precisão, etc. Por vezes, o dado existe, até na totalidade requerida, porém, o problema de temporalidade impede que os dados cheguem a quem precisa no momento exato de sua necessidade. É quase igual a não ter os dados.
E por vezes é fundamental entender o ciclo de vida dos dados, ou seja, o fluxo dos dados em movimento que vai do seu nascimento, criação/compra externa, até a sua ida para arquivos secundários. Conhecendo a linhagem ou trajeto dos dados por entre sistemas e módulos, muitos problemas são mais rapidamente resolvidos. No próximo vídeo, falaremos sobre governança de dados e leis de proteção de dados. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.